Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa classe está bombando. Hoje, terça-feira, 6 de janeiro do ano jubileu. O terceiro milênio está fazendo jubileu de prata. Segunda-feira, o amor da aliança. Estava vendo o grupo de oração nesta manhã. Sabe, eu fico até deprimido, gente. Como o povo de Deus está sofrendo na mão desse mundo moderno. Dois casos me chamaram a atenção. Um jovem sofreu um acidente, possivelmente de carro. Está na UTI. Outro jovem, esse eu não vi, achei um pouco mais velho. Do nada, saiu para trabalhar, passou no bar, tomou uma água. Vai com Deus! Porque ele não bebe. Tomou uma água, saiu dirigindo e passou mal. Foi encontrado dias depois desacordado. Então ele acha que possivelmente aquela água estivesse batizada. Mas pode não ser, sabia? Claro, essa hipótese da água batizada é forte. Mas ele pode ter tido algum problema clínico mesmo. E aí perdeu a consciência. E agora está recobrando a consciência. Porque se fosse uma substância dentro da água, ele perderia a consciência, mas depois recobraria com certa facilidade. Mas já está há algum tempo internado. Então oramos ao Senhor do céu. Pai, tenha misericórdia da nossa juventude. Livra-nos do mal. Porque o Senhor sabe que o mal nos rodeia dia e noite. Ele nos persegue. Tenha misericórdia, tenha piedade de nós. Abençoa, bom Pai, o seu povo. A Bíblia, frequentemente, retrata o relacionamento de amor especial que Deus tem conosco, usando metáforas ligadas à família, como o amor entre marido e mulher, o amor entre a filha, entre a mãe e o filho, e a filha, claro. Essas metáforas são usadas para descrever o relacionamento entre Deus e o povo da aliança. Quem é o povo da aliança? Israel. Agora, o novo Israel. O Israel de Deus, Israel espiritual. Essa é uma relação de amor pactual, que envolve não apenas o amor de Deus por seu povo, mas também expectativas de que as pessoas aceitem esse amor e, em contrapartida, amem o Senhor e amem umas às outras. Leia, por gentileza, Deuteronômio 7, versos 6 ao 9. De acordo com esses versículos, qual é a relação entre as alianças feitas por Deus e a sua misericórdia? Só um esclarecimento aqui. A gente vai citando os livros da Bíblia. E aqui está, Deuteronômio 7, tem 2 pontinhos, 6, tracinho 9. Quer dizer, você deve ir no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Você vai lá no capítulo, que é aquele número grande, 7. E aí quando começar a ler o capítulo 7, você vai lá no versículo, aquele númerozinho pequenininho,
6. E você vai ler do 6 até o 9. Ou seja, 6, 7, 8, 9. Esclarecimento feito. Eu sei que tem muita gente aqui que é doutor, graduado em Bíblia. Mas também pode ser que você acabou de chegar. Nunca viu uma Bíblia na sua frente. Então você precisa se familiarizar com o livro sagrado e saber como localizar as passagens que você precisa, tá bom? Deuteronômio 7 descreve um tipo especial de amor que Deus tem pelo povo da aliança. Um relacionamento que depende em parte da fidelidade deles. O amor de Deus não é condicional. Verdade. Mas a relação de aliança com seu povo é. Ou seja, Deus ama a todos, protege, cura, encaminha, abençoa. Mas Ele não pode amar a todos. Aliás, paga. Ele ama a todos, mas Ele não pode salvar a todos. Porque por mais que Ele nos ame, Ele não pode nos obrigar a ir para o céu. Ele até gostaria de nos obrigar, mas Ele não pode. Por quê? Porque Ele nos deu uma coisa chamada livre vontade. Ele nos ama e Ele quer que nós o amemos também, de livre vontade. Porque todos quantos o amarem de livre vontade serão levados para o céu. Todos quantos não o amarem de livre vontade, Ele não vai amaldiçoar, Ele não vai jogar doenças e desgraça sobre a pessoa. Quem faz isso é Satanás. Mas, conquanto Ele vá trazer o sol a cada manhã, Ele vai trazer a água, o pão, para todos, indistintamente, Ele não pode salvar a todos. Por quê? Se a pessoa de livre vontade decidiu ficar afastado de Deus, não tem como Deus forçar essa situação. Se Ele fizesse isso, nós seríamos autômatos, robôs na mão dele. E não é isso que somos. Nós somos pessoas pensantes, semelhantes a Deus, semelhante nas decisões e até em algumas ações. Porque Deus criou o homem, e o homem, auxiliado por Deus, claro, pode criar outro homem. A palavra hebraica Hesed, que geralmente é traduzida como misericórdia ou amor leal, ilustra o aspecto do amor divino relacionado à aliança. Embora contenha outros elementos, o termo Hesed ou Hesed, H-E-S-E-D, é frequentemente usado para descrever a grandeza da misericórdia, da bondade e do amor de Deus. Dentre as características, refere-se à lealdade e o amor inabalável por outra pessoa, dentro de uma relação de amor recíproco, dentro de uma aliança. Além disso, Hesed sugere que alguém inicia esse relacionamento com a expectativa de receber o mesmo retorno. Você começa um namoro na expectativa de ser namorado. O Hesed de Deus, ou seu amor, é extremamente confiável, constante e duradouro. No entanto, ao mesmo tempo, a recepção dos benefícios do Hesed é condicional, pois depende da disposição do povo em obedecer e cumprir seu papel dentro desse relacionamento. Leia 2 Samuel 22, 26, 1 Reis 8,
23, Salmos 25, 10, Salmo 32, 10 e 2 Crônicas 6, 14. A propósito dessas passagens bíblicas, hoje nós terminamos de ouvir Neemias. Então hoje eu ouvi Esdras e Neemias. Ou seja, meus amigos, Deus já nos permitiu ver o contexto da Bíblia inteira. Por quê? A Bíblia inteira está nesse contexto, percebe? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é o que chamamos de, que os judeus chamam de Torá. Esses 5 livros, eles fazem um resumão da criação de Deus e da instituição do povo de Israel. Muito bem, aí depois vem Josué, Juízes, Samuel, Reis e Crônicas. Esses outros 5 livros, ele conta a instituição desse povo. Ele fixa esse povo em Canaã e mostra a sua trajetória desde a salvação em Jericó até não vou usar uma palavra feia, até a danação em Jerusalém, quando eles são levados cativos para Babilônia. E esses 5 livros, eles terminam dizendo que o povo, embora tivesse pecado, eles tiveram a aliança de amor com Deus restituída. E isso é mostrado no modo como eles reerguem o santuário. E agora já começa falando sobre isso, porque Esdras e Neemias falam sobre isso. Eles reerguem o santuário e começam tudo de novo. Agora surge uma nova questão. Eles se tornam tão legalistas, eles têm tanto medo da desterração, que agora eles estão extremamente legalistas. Foi a partir daí que nasceu a sociedade que deu à luz a Jesus, o Messias. Por isso que Jesus teve muito problema com os povos do Sinédrio. Por quê? Eles, viu falar aquela frase, gato escaldado tem medo de água fria, cão mordido por cobra tem medo de linguiça? Então, é isso. Então o povo de Israel ficou tão ferido que quando eles voltaram para Canaã, quando eles voltaram a Jerusalém, eles colocaram leis inúmeras sobre as leis que já existiam, como modo de blindar o povo. É por isso que Deus disse: vocês colocam um peso muito grande, Deus na pessoa de Jesus, vocês colocam um peso muito grande sobre o ombro do povo e vocês não querem carregar nem com o dedo mindinho. Você entende? Eu estou aqui mostrando o outro lado da história. Quer dizer, não foi à toa que a nação de Israel chegou a aqueles absurdos de, por exemplo, considerar cuspir no chão como plantar. Por quê?
Eles começaram a observar, veja bem, a gente não pode fazer nada no sábado. Veja bem, se você cuspir acidentalmente no chão e acidentalmente a saliva cair sobre uma semente e essa brotar, você será condenado de trabalhar. Bom dia, cavalheiro, vai com Deus. Por quê? Plantar equivale a trabalhar. Plantar é trabalhar. Você está entendendo a loucura? Eles não têm culpa de ter feito, de ter pensado assim. Porque eles estavam muito feridos. Porque o exílio para a Babilônia e Síria, especialmente o exílio de Babilônia, o da Síria a gente não conhece muito. Ele trouxe muita dor ao povo de Israel. Por isso, talvez, tenha acontecido esse excesso de exação. Então a gente precisa observar e fazer os descontos necessários. Hoje a aliança continua valendo e cabe a nós, o povo de Deus, cumprir a nossa parte, que é observar os mandamentos de Jesus, que estão em sua palavra. Mas precisamos tomar cuidado para não exacerbar nessa observância, porque muito mais importante do que a lei promulgada no Sinai é o homem, objeto dessa lei. Leia 2 Pedro 3:9, 1 Timóteo 2:4, Ezequiel 33:11. Ah não, isso aqui já é de ontem, eu estou olhando no lugar errado. Eu já li, ó, leia Deuteronômio, que eu já até comentei. A palavra hebraica, eu já falei sobre a palavra hebraica, é Esed. O Esed de Deus, ou seu amor, é extremamente confiável, constante e duradouro. No entanto, ao mesmo tempo, a recepção dos benefícios do Esed é condicional, pois dependendo da disposição do povo em obedecer e cumprir seu papel dentro desse relacionamento, entendeu? Veja lá, ó, 2 Samuel 22:26, 1 Reis 8:23, Salmo 25:10, 32:10, 2 Crônicas 6:14. O constante amor divino é a base dos relacionamentos humanos e jamais conseguiremos igualar esse amor. A mãe ama extremamente seu filho, a ponto de dar a vida por ele. Então esse é o amor que Deus sente por nós. Deus não apenas nos concedeu existência por sua vontade, mas em Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. João 15:13. Sem dúvida, o amor, a maior expressão do amor de Deus, foi revelada quando o Senhor se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Como manter o amor de Deus em seus pensamentos? Você acha que é importante fazer isso? Meus amiguinhos, não é fácil não. Não é fácil não. Para encerrar, eu vou ler aqui um trecho de livros da Dona White. Eu estava lendo ontem e eu achei muito maravilhoso. A prova da genuinidade cristã é dada na palavra de Deus. Jesus afirmou: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 15, 21, 23 e 24. Essas são as condições do acordo dos quais cada pessoa pode ser escolhida para a vida eterna. Sua obediência aos mandamentos de Deus atestará seu direito a partir da herança dos santos na luz. Colossenses 1:2. Deus estabeleceu uma excelência de caráter, e todo aquele que pela graça de Cristo somente alcançar a norma por ele requerida, terá amplamente franqueada a entrada no reino da glória. Tá vendo? Deus ama a todos, mas só vai franquear a entrada no céu àqueles que compreenderam esse amor e corresponderam a ele. Todos os que querem atingir tal padrão de caráter terão de usar os meios que Deus proveu para esse fim. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, como diz Hebreus 4:9. Se vocês querem entrar nele, devem tornar-se colaboradores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Vocês são escolhidos para tomar sobre si o jugo de Cristo, para levar sua carga, carregar sua cruz. Devem ser diligentes em confirmar a vocação e a eleição de vocês. 2 Pedro 1:10. Examinem as Escrituras e verão que nenhum filho ou filha de Adão é eleito para ser salvo em desobediência à lei de Deus. Ninguém vai ser salvo em desobediência. Veja a experiência de... Ai meu Deus, o primeiro filho, Caim. Veja a experiência de Caim e Abel. Os dois foram chamados a observar a lei de Deus. Um observou, o outro não. Um vai para o céu, o outro provavelmente não. O mundo invalida a lei de Deus, mas os cristãos são escolhidos para a santificação, pela obediência à verdade. 1 Pedro 1:22. São chamados para que levem a cruz, se querem cingir a coroa de Deus, a coroa do céu. Dona White fala essas coisas num livro chamado Fundamentos da Educação Cristã. Ellen White foi uma senhorinha que escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia e como atingir esse relacionamento de alto nível com Jesus Cristo. Ao considerar a altura e a profundidade e a largura do amor do Pai para com a humanidade a perecer, João encheu-se de admiração e reverência. Ele não entrou em linguagem mais adequada para expressar... Ele não encontrou outra linguagem mais adequada para expressar esse amor, mas convocou o mundo a contemplá-lo. Vejam que grande o amor do Pai. Que grande amor o Pai nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é amor demais. 1 João 3:1. Que valor isso coloca sobre o ser humano? Pela transgressão, os filhos dos homens se tornaram súditos de Satanás, o inimigo de Deus. Por meio do sacrifício infinito de Cristo e da fé em seu nome, os filhos de Adão se tornaram filhos de Deus. Por assumir a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Aos seres humanos decaídos é concedido outra prova
e são colocados em posição em que, mediante ligação com Cristo, podem educar, aperfeiçoar e elevar a si mesmos, até se tornarem verdadeiramente dignos do nome de filhos e filhas de Deus. Aqui está só filhos, eu falei filhas para ser mais inclusivo. Tal amor não tem paralelo. Jesus requer que aqueles que foram comprados pelo preço da sua vida façam o melhor uso dos talentos que Ele lhes tem dado. Devem crescer no conhecimento, vontade divina e constantemente melhorar o intelecto e a moral até atingir a perfeição de caráter, a serem por um pouco menor do que Deus. Salmo 8:5. Ela escreveu isso num livro chamado Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 491, 492. Ou seja, Deus nos ama de graça. Em resposta a esse amor que nos constrange, em resposta a esse amor que nos atrai a Ele, como o imã atrai o ferro, nós também o amamos. E por amá-lo, nós guardamos a sua lei, a sua palavra, resumida nos 10 primeiros livros da Bíblia. Resumida eu vou te falar. Na verdade ela está resumida em Êxodo, capítulo... Vixe, fugiu agora. Êxodo capítulo 5, verso 20. Êxodo capítulo 20, verso 5. Eu tive a audição da Bíblia inteira nesses últimos 3 dias. A Bíblia inteira, considerando o que eu acabei de falar, que os 10 primeiros livros da Bíblia, eles fazem um apanhado geral. Então a essência de tudo está ali, do Evangelho. Para você que nunca leu a Bíblia inteira, então não se preocupe com as 2.000 e tantas palavras. Leia ou ouça esses 10 primeiros livros e você vai ter uma visão geral, abarcante da narrativa bíblica, entende? Aí depois você vai para os complementos que são os salmos, os profetas, os evangelistas e, claro, para fechar com chave de ouro, a mensagem paulina. Você entendeu aí que como é fácil quando você... Olá, tudo bem? Bom dia, feliz ano novo. Quer falar bom dia para meus irmãos aqui? Você está tão bonita. Ah, é o seu ônibus? Acho que ele não vai parar, não. Você ia nesse ônibus? Ah, desculpa, eu distraí você. Feliz ano novo. Feliz ano novo você também, que Deus te Deus te abençoe, abençoe. viu? Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe. Bom ano novo para vocês. Estou falando para eles aqui que esse ano, nesses primeiros dias do ano, eu já li, ouvi, porque eu não estou lendo, 10 livros da Bíblia. Os 10 primeiros livros da Bíblia, porque ali está toda a Bíblia. Sabia? Ó, o primeiro, os 10 livros, ele conta todo o panorama bíblico. E aí depois vem os complementos. Salmos, profetas, os evangelistas e Paulo. Não é legal? Você é religiosa? Eu sou. Você vai trabalhar? Vou trabalhar. Que legal. É. Onde você frequenta a igreja? É nessa igreja que você vai? Não, eu vou lá em cima e vou lá no Carapicuíba. Você está assistindo nossos vídeos? Tô. Vigia das pessoas. Tá, joia.
Dá um comentário lá que depois eu vou continuar conversando com a senhora. Deus abençoe, viu? Vá com Deus. Amém. Fica com Deus também. Veja que senhora simpática. Uma pessoa dessa alegra o nosso dia. Então, seja bondoso com as pessoas. Demonstre deferência a elas. E elas vão se virar para você. Que Deus te abençoe muito nesse dia 6 de janeiro do ano jubileu. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Você não está vendo aí, mas tem um rastilho de nuvem de fumaça. É o rastro que aqueles aviões supersônicos... Supersônico não, porque na verdade o supersônico eles voariam acima das nuvens, né? Não existem aviões assim. Não é comum.